Fala, Vasco, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar acerca do poder de cair fora. Aprenda a cair fora, velho. Existem duas coisas que a maioria das pessoas precisam saber. É que quando o ser humano ele tem interesse na sua pessoa, voluntariamente ele demonstra interação. Ou seja, a pessoa ela toma iniciativa para ter contato com você o tempo inteiro. Se de repente você recebe um convite de um amigo seu para estar em um ambiente e ao chegar nesse ambiente você percebe que as pessoas que estão ali e principalmente o dono daquele recinto, o dono daquele evento te olhou estranho e está demonstrando para você na linguagem corporal silenciosa que você não é bem-vindo, aprenda a cair fora. Não fique tentando fazer um cálculo rápido de que, não, as pessoas vão ficar chateadas, o que o meu amigo vai achar, o que as outras pessoas vão pensar a respeito. Pelo contrário, se você está num ambiente onde as pessoas elas não respeitam a sua presença, onde as pessoas não querem interação com você, pule fora. O próprio Senhor Jesus ele falou acerca disso. Ele falou, olha, eu vou enviar vocês no meio de lobos devoradores. Eu vou enviar vocês em cidades e vocês terão que estar preparados para serem julgados, terão que estar preparados para serem rejeitados e, ao mesmo tempo, quando tudo isso acontecer, se você chegar numa cidade e aquela cidade não querer recepcionar vocês e nem ouvir o que vocês têm a dizer, bata a poeira dos teus pés, da tua roupa e pula fora. Quando nós lemos essa passagem, nós aplicamos ela para tudo na nossa vida. Às vezes você está dentro de uma conversa com uma pessoa e você tem a intenção de construir famílias. E é muito comum as pessoas no início do relacionamento manterem conversas, manterem contato para poder ir se conhecendo e trocar algumas palavras para saber se é isso mesmo. Só que de uma hora para outra, a outra pessoa para de responder as tuas mensagens. E é por isso que é de extrema importância nós termos o conhecimento de que a linguagem corporal, ou melhor, a linguagem não falada, ela comunica em mesmo nível ou maior do que propriamente a linguagem falada, a linguagem oral. O silêncio da outra pessoa em meio a uma conversa, ele está te comunicando algo. E se você tenta a interação e você não recebe uma resposta demonstrando o interesse da outra parte, duas possibilidades. Houve alguma interferência de um terceiro, pode ser através de um aconselhamento, pode ser através de uma situação que aconteceu, de uma verdade ou até mesmo de uma inverdade, pode acontecer isso. Ou pode ser que a outra pessoa ela não está mais interessada em você. E quando a outra pessoa não está mais interessada em você, o que você tem que fazer? Pular fora, enquanto é tempo. Porque não é que a outra pessoa não tem tempo, você não é a prioridade. Tá entendendo? Você não é a prioridade naquele exato momento. E por você não ser a prioridade naquele exato momento, você tem que se respeitar e respeitar a outra pessoa. Você tem que se valorizar e valorizar também a outra pessoa. Não desperdice o seu tempo, que são fichas de ouro, tentando investir em uma conversa ou em alguém que não está correspondendo, ou que a cabeça não está para te dar atenção naquele exato momento. E antes de mais nada, eu quero dizer para você que se você está dentro de um casamento, você tem que arcar com as escolhas que você fez. E aí eu não vou entrar em papo aqui de separar ou não, ok? Porque não é tema desse vídeo. E eu não vou mandar aqui ninguém separar dentro de um casamento, ok? Existem possibilidades que através de adultério, através de agressão, que é muito complicado. Esse negócio de agressão é polícia, surra no camarada e punição. Tem que ter isso aí. A conversa aqui é, se você está demonstrando interesse em alguém no início, ou está no namoro, e de repente parou a interação, do nada, e você tenta um contato, e a outra pessoa não te responde de uma maneira transparente, sincera, objetiva, falando para você o que realmente está acontecendo, ela já está comunicando mesmo sem falar uma palavra para você. Ela está comunicando de que, olha, você não é minha prioridade nesse exato momento, então, portanto, pare de ser chato, insistente e vá caçar seu rumo. A mesma coisa acontece quando você está no meio de uma conversa. Você chegou numa conversa, os camaradas estão fofocando, estão falando mal dos outros. É papo de atrasalado, papo de atraso de vida. Vou usar meu poder. Poder de pula fora, eis-me aqui. Ou
Vaza fora. Ah, o que os outros vão achar? Não interessa o que os outros vão achar. O importante é o que eu vou achar e o que eu estou fazendo com o meu tempo. Eu não vou dar palco para pessoas que não estão na mesma sintonia se conectarem comigo. Eu não vou me conectar com essas pessoas. Então, se eu vejo que o ambiente ao qual eu estou não valoriza a minha presença, não quer que eu esteja ali, não é favorável para que eu esteja ali, eu não tenho uma relevância naquele ambiente, eu não tenho uma resposta favorável de feedback mesmo, para dizer se aquilo está agregando de algum modo na minha vida, eu pulo fora. Eu pulo fora. Por quê? Eu não quero ser o cara chato que vai ficar importunando as outras pessoas e ao mesmo tempo eu sigo o que Jesus falou, velho. Você não é bem-vindo, pula fora. Outra coisa, nós temos que estar preparado para a rejeição. Todas as vezes que eu passo por uma rejeição, eu comecei a compreender, depois de ler e me familiarizar com as minhas emoções na prática, eu comecei a perceber os sinais que o meu corpo ele vai dando e aprendi a ressignificar essa dor da rejeição. É claro que existem níveis de dor. Beleza? Tem níveis de dor. Às vezes você está muito apaixonado por uma pessoa, você fica bobo e de repente outra pessoa, pum, vai embora. A dor do camarada ser traído, tem a dor de um fim de um relacionamento. Então, são dores e níveis diferentes. Só que, falando de mim, eu já sofri, por exemplo, algumas rejeições em ambientes de pessoas que tinham autoridade, influência e dinheiro, e essas pessoas quererem calar o meu discurso. E era um discurso de despertar as outras pessoas para estudar, para o conhecimento. E quando isso aconteceu, eu passei por uma situação dessa. Naquela hora que eu senti todo aquele confronto, depois da conversa, eu rapidamente ressignifiquei. Eu falei, mano, esses caras têm dinheiro. Eu também vou ter dinheiro. Esses caras têm um certo conhecimento. Eu vou ter mais conhecimento. Esses camaradas têm influência e têm poder. Eu vou ter influência. Mas eu vou utilizar isso para o bem e não para tentar calar a boca das outras pessoas que eu não concordo. Entende? Eu vou ressignificar a minha vida aqui. E dentro de 1 ano e 3 meses, a minha vida fez assim, ó. Pum, deu uma guinada. Com aquela força motriz, com aquela raiva que eu estava sentindo, aquele ódio, aquele desprezo que eu estava sentindo, tudo isso foi liberando dopamina no meu corpo, o meu foco explodiu, eu entrei no modo caverna e minha vida, ó, puf, deslanchou. Todas as vezes que eu começo a sentir algo desse tipo, eu dedico minha energia em algo, dedico minha energia em uma situação, passo por situações onde eu vejo que alguém que tem mais poder que eu olha para mim e eu vejo nele desprezo, eu falo, ah, papai, eu sei para onde eu estou indo e existe uma regra que diz que nunca despreze ninguém, principalmente se você tem dinheiro e se o teu desprezo for relacionado à classe social que você está no momento, porque o dinheiro ele troca de mãos, saiba disso. Os altos postos também, eles costumam trocar de posicionamento, costumam trocar de figuras de autoridade. E a vida ela costuma dar um 360 graus, ou seja, essa roda gigante da vida costuma girar. Hoje você pode estar embaixo, amanhã você pode estar em cima. Hoje você pode estar em cima, amanhã você pode estar lá embaixo. Então nunca se sabe. E principalmente, nunca menospreze um cara que tem sede de vencer. O cara que tem sede de vencer, ele é diferente do falador. O falador é aquele camarada que fala e não faz nada. Ele fala daquilo que ele não faz. O camarada que tem sede de vencer, muitas das vezes ele pode não falar, mas ele está fazendo, ele está agindo, ele está trabalhando, ele está planejando e ele está executando. Ou até mesmo, às vezes, ele pode falar, mas tudo que ele está falando, ele está fazendo. O falador, nós precisamos distinguir ele, não é aquele cara simplesmente que tem uma oratória bonita. Isso não categoriza como alguém que é simplesmente um falador. Um camarada que tem uma fala bonita, ele consegue dominar a oratória, ele é um orador. Ok? Alguém que está proclamando o tempo inteiro. Ou em certas situações ele vai ser um mensageiro ou um oráculo. Que daí vai diferenciar se ele vive aquilo, se ele é representação daquela mensagem dele, que vai categorizá-lo como um oráculo, ou alguém que está transmitindo a mensagem de outra pessoa, que no caso é o mensageiro. Só que o falador muitas das vezes é aquele camarada que ele quer opinar sobre tudo, mas ele não tem conhecimento profundo sobre nada. Ele não tem linhas neurais suficientes de experiência para poder executar aquilo que ele está falando. Então simplesmente ele ouve a resposta, ele ouve um conteúdo, ele ouve alguém falando e ele vai replicando tudo isso. Então se você falou que vai fazer, faça. Claro que se essa tua disposição e esse teu projeto não for prejudicar a vida de outra pessoa.
Por gentileza, dentro de princípios e valores, não distorcendo aquilo que eu estou falando. Se for dentro de princípios e valores, é o seu projeto pessoal, é uma decisão que você precisa tomar para você poder deslanchar, vá em frente. Agora, o que não dá é para você ficar inventando um monte de desculpa. Ah, eu fui rejeitado. Ah, eu estava tendo interação com alguém, a pessoa parou de me responder, ou a pessoa resolveu cair fora, ou falou que eu não era tão interessante assim, ou simplesmente deu o famoso ghost, né? Parou de responder, ou até mesmo começou a repelir. Mano, pula fora. Entenda, seu tempo são fichas de ouro. Todas as vezes que você investe o seu tempo, a sua atenção em um local, e esse local não te faz multiplicar, retornar essas fichas de ouro para você, você está jogando essas fichas de ouro, essas moedas de ouro no lixo. Em um saco sem fundo. Às vezes parece, na nossa vida, que o destino, ele está com uma pena na mão e com um papel e ele está escrevendo. Então, cada pessoa que a gente conhece é uma possível história do que a gente pode ser, do que a gente pode se tornar e do que essa amizade pode levar à nossa vida. Então, por exemplo, ou até mesmo dependendo de onde você nasce. Por exemplo, se você nascesse em um local ou na Idade Média e nascesse em um campo, você seria escravo ou camponês para sempre. Se você nascesse na época da escravidão e seus pais fossem escravos, você estaria determinado a ser escravo para o resto da sua vida. Se você nascesse em um berço nobre, em um berço de ouro, você estaria decretado passar o resto da sua vida como nobre. Porque aquelas sociedades daquela época funcionavam daquela forma. Só que também parece que o destino, ele começa a escrever uma história nossa e de repente ele erra a letra, erra uma frase e faz isso aqui, ó. Rabisca tudo. Pega o papel e começa a rabiscar. E aí ele vai rabiscando porque ele errou. E é onde dá errado. Parece que tudo deu errado na nossa vida. E quando algo dá errado, parece até que o destino pega essa folha que ele estava escrevendo e faz isso aqui, ó, e joga no lixo. Mas aí é que está o ponto. Quando você é rejeitado, quando você sente a dor da perda, todas as vezes que o destino escreve essas linhas e parece que ele errou e está recomeçando, parece que amassou essa folha e está jogando fora, você nunca perde. Porque quando você entende que a dor faz parte do teu crescimento e você aprende a ressignificar, ou seja, olhar para aquela experiência negativa e dar um outro sentido para ela, você entende que nunca mais você se tornará aquela pessoa de antes. Você aprendeu a identificar e você aprendeu a como se portar diante das situações da vida. Você aprendeu que se você tentar colher resultados diferentes plantando sempre a mesma coisa, é burrice. Você entendeu que você não pode ser emocionado. Você entendeu que tem que olhar todo um contexto antes de tomar uma decisão. É claro que existem decisões que elas têm que ser rápidas. E aqui entra um outro ponto. Quanto mais você estuda, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você lê, quanto mais você habita num local de silêncio, mais o teu cérebro ele vai expandindo, mais as linhas e as trilhas neurais do teu consciente, eles vão se entrelaçando e mais rápido e inteligente você fica. Consequentemente, na hora que precisa se tomar uma decisão rápida, você já está pronto e o teu cérebro, de maneira automática, ele consegue calcular tudo friamente e pum, tomar aquela decisão. Até mesmo muitas das vezes contra a tua própria natureza ou contra o teu próprio instinto. Principalmente quando você está apaixonado. Você vira um quê? Um bobo. Quando você está apaixonado, você fica retardado. Isso é um efeito químico no nosso cérebro. Antes de entrar em um relacionamento, a gente faz 1001 planejamento. A gente estuda, a gente faz isso, aquilo, outro. Você fala, não, vou perguntar isso, vou perguntar aquilo outro, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou questionar assim, assim, assado. Quando você conhece a pessoa, meu irmão, quando você chega na hora de conversar, parece que tudo some. E aí você fica preso nas emoções. E aí quando você fica preso nas emoções, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E é por isso que é de extrema importância, antes de nós começarmos uma interação com as pessoas, e eu estou falando isso porque eu vivo isso, ok? Eu não sou um cara de ficar mandando mensagem para várias mulheres, não. Isso para mim é comportamento de imbecil, de trouxa. Tá? Eu sempre deixo muito bem claro, isso é comportamento de trouxa. Ficar mandando mensagem para um monte de mulher, curtindo foto de um monte de mulher, ficar entrando em perfil de mim o tempo inteiro, dando moral, isso é coisa de gado, coisa de imbecil. Coisa de moleque. Eu odeio esse tipo de coisa. E eu não me comporto dessa forma. E aí o que acontece? Se por algum acaso eu decidir olhar para uma mina e eu identificar que essa mina está na categoria da que é para casar, porque existem duas categorias, a que é para casar
e que é para você casar, e existe aquelas também que é para casar, mas não é para você casar, e aquelas que não são para casar. Mesma coisa o homem. Tem homem que é para casar e que é para você casar, tem homem que é para casar, mas é para você não casar, e tem aquele cara que não é para casar, porque aquele camarada ali ele é problemático e ele não tem perspectiva de futuro. Ou seja, 3 categorias. Quando eu olho para uma pessoa e eu identifico isso, a primeira coisa que eu faço é vejo que teve uma interação rapidamente. Quando tem uma interação da outra parte, eu já mando logo a mensagem com as minhas intenções. Eu digo o seguinte: minha intenção é assim, 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 assim. Eu tenho o objetivo de construir isso, de fazer assim, assim, assado dentro do período de tantos anos. E eu quero construir uma família. Não significa que a gente vai entrar no relacionamento agora, mas eu já estou te comunicando que a minha intenção é essa. E aí, vai querer continuar a conversa? Ah, Mica, mas você é muito objetivo. Rápido, claro, como sniper, porque eu entendo que o meu tempo são como fichas de ouro. Que se eu for investir em um local, eu tenho que ter retorno e mitigar a maior chance de risco que eu tiver. A minha mente funciona assim. Antes de envolver o sentimento, eu sou um cara extremamente objetivo e direto. Entende? E primeiramente, o que me preparou para isso? A palavra de Deus e depois os livros. Escutando pessoas mais velhas. E aqui existe outra diferença. Paixão é química liberada pelo nosso cérebro. Amor é compromisso, é tolerância, é decisão, é convivência. Então, quando você vai casar com alguém, você olha para a pessoa, você vê se você se agrada do comportamento, do jeito, das características, dos princípios, dos valores daquela pessoa, e aí você chega para outra pessoa e você fala, ó, eu quero formar uma família. A sua intenção, o seu estágio de vida nesse exato momento está nesse mesmo intuito. Você sabe o que é um relacionamento, você sabe o que é um namoro, você sabe o que é um casamento. Você tem, no seu campo teórico, você tem a consciência do que está te esperando? Se não, pula fora. E essa lição eu vim aprendendo ao longo do tempo. E eu aprendi mais essa lição. De que é melhor, antes de você ter uma interação com a pessoa, você deixar bem claro qual que é a sua intenção, do que você ficar igual um imbecil, dedicando o seu tempo, que vale ouro, conversa aqui, conversa ali, aquela ansiedade que você fica quando está ausente da outra pessoa, já querendo pegar o celular para responder, e isso atrapalha o teu desenvolvimento nos estudos, no trabalho, nos teus projetos pessoais, isso atrapalha. Agora, quando você chega para outra pessoa e fala o seguinte, eu quero formar uma família com você, e aí a outra pessoa está na mesma vibe que você, a idade também, a mentalidade, a pessoa também quer esse mesmo objetivo, a pessoa tem o mesmo propósito, está indo para o mesmo rumo que você. Vamos colocar dessa maneira, você ganha o quê? Você ganha paz, você sabe, beleza, essa pessoa topou iniciar um projeto comigo, agora eu posso focar em construir, e principalmente eu me fazer dinheiro, para dar uma estrutura para mim e para minha família, e eu sei que eu tenho um tempo com essa pessoa, então eu vou desenvolver isso naturalmente, conversando, trocando ideia, sentando, se alegrando aqui, fazendo questionamentos, e eu vou obter uma resposta clara e objetiva. Agora, se não for assim, se for baseado em, eu gostei da aparência dele, eu gostei da aparência dela, ela me faz me sentir em outro planeta, baseado em apenas emoções, na primeira treta que tiver, você vai ver o anjo se transformar em um demônio. Entende? A tua mente, a nossa natureza tem essa capacidade, galera, de transformar um sentimento que era outrora bom porque estava baseado em químicas, estava balizado na paixão, e aí vem a realidade e dá 3 jab na sua cara, de direita, seguro, estilo Mike Tyson, para você deitar no chão. E ocorre que todas as vezes que nós levamos esses jab de direita na cara da vida, tem vezes que a gente não consegue levantar. Às vezes no primeiro a gente já tonteia e já cai. Então a dor da perda, ela é muito difícil. A dor de ser rejeitado é muito difícil. Só que você tem que saber ressignificar. E uma vez que você aprende a ressignificar, você começa, todas as vezes que você está sendo rejeitado, o teu corpo já começa, é hora de ir para um novo estágio. Isso particularmente falando, tá? É assim que a minha mente funciona. Eu não sou dono da razão, não quero ser dono da razão, mas eu estou falando como o meu cérebro funciona, uma vez que eu entendi como que as coisas acontecem. Muitas das vezes uma porta, ela é fechada na nossa vida, para fazer com que a gente enxergue aquilo que a gente não estava enxergando, para fazer a gente enxergar aonde nós erramos.
E a partir disso a gente começa a usar essa dor da rejeição para crescer, para ser impulsionado. E aí tem dois tipos de pessoas. Tem aqueles que são vitimistas e tem aqueles que eles são os livres, os que vão criar a sua própria realidade. Em um sentido figurado, no quesito de que ele entende que ele tem a autorresponsabilidade pelas suas decisões. E os frutos das decisões dele, ele vai colher esses frutos. Ele vai colher as consequências. E aí ele vai para cima. Agora o vitimista não. Uma vez que ele é rejeitado, ele viciado naquela liberação de dopamina, ele prefere continuar dentro do buraco, choramingando e esperando que alguém vai vir consolá-lo ele. Até ele descobrir que a vida, quando ela dá-lhe uma nele, ela continua gostando de espancar. E aí ela começa o espancamento da vida. É bicuda, voadora, rasteira, é peia no cu do cara. Madeira. E aí tem gente que não aguenta, entrega os pontos. E aí tem gente que aprende o que na dor. Porque existe só duas formas de você aprender. Ou através da experiência alheia, ou através da dor. Quando você aprende na dor, você cria experiência. Mas também tem experiências que elas são traumáticas. Mas quando você aprende através da experiência alheia, você se torna uma pessoa mais sábia e inteligente, só que às vezes você não tem a experiência. Por isso que tem que ter o quê? A questão de você saber dosar. A experiência é importante. A prática vale mais do que a teoria, em certo sentido. Porque muitas das vezes, para você colocar a mão na massa, você precisa da teoria. Uma coisa não anula a outra. Só que também você se entorpecer de teoria não significa que você vai saber praticar. Então, nós temos que ter a famosa temperança. Nós temos que buscar ter os dois. Tanto está no campo da teoria quanto no campo prático. E saber ressignificar a nossa dor. Porque uma vez que a gente começa a ressignificar a nossa dor, a gente começa a se tornar uma pessoa mais sábia. Aprende a se controlar, a ter o autocontrole, o domínio próprio. E não ser alguém emocionado. E por mais que a gente possa transmitir uma figura aqui de autoridade, de ser alguém extremamente racional, nós somos seres emocionais. E existem sentimentos em nós que muitas das vezes eles tornam, por alguns momentos, incontroláveis. Porque nós estamos em um corpo de carne. E aí a gente erra, toma a decisão errada, se precipita, fala a coisa antes do tempo. E aí a gente acaba depois parando para pensar e falando, caramba, eu tomei uma decisão completamente equivocada antes da hora. Eu não deveria ter falado aquilo. Eu fui emocionado, eu fui precipitado. Eu deveria ter analisado, eu deveria ter esperado, eu deveria ter visto como o tempo iria trabalhar no decorrer da minha existência. Porque o tempo ele é uma ferramenta na mão de Deus e ele costuma passar bem lento para aqueles que têm pressa. E costuma passar bem rápido para aqueles que sabem que no longo prazo ele não perde. Entende? Então, não seja um apressado, porque existe um ditado popular que diz que quem tem pressa come cru. Respeite o processo. E essa lição eu falo para mim mesmo. Micael, aprenda a respeitar o processo. Tudo que é bom, tudo que pode mudar a tua realidade, leva tempo. É necessário passar por um processo de maturação. E passando por esse processo de maturação, você se torna alguém mais experiente, mais sábio e evita cair em dores que você outrora, sem conhecimento e sem experiência, cairia. Portanto, seja sábio. Ressignifica a dor que você está sentindo agora, deixando um like, enviando para um amigo e mostrando que de alguma forma essa mensagem te alcançou e te deu a capacidade de ressignificar esse sentimento que está dentro de você. E para mim vai ser uma honra, uma dádiva ter cada um de vocês aqui conosco. Muito obrigado, até o próximo vídeo, Deus abençoe e tamo junto, Vazos.